E a ONU acusou o Talibã de responsabilidade em pelo menos 72 execuções extrajudiciais de ex-membros das forças de segurança no Afeganistão. Quando os talibãs tomaram o poder no dia 15 de agosto, eles anunciaram uma anistia geral. Segundo a alta comissária adjunta para os direitos humanos, Nada al-Nashif, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, alguns corpos foram expostos em público, o que aumentou o medo entre grande parte da população. No início de dezembro, os Estados Unidos afirmaram que estavam preocupados com as execuções de ex-membros das forças de segurança afegãs por parte do regime talibã e pediram a rápida abertura de uma investigação. A ONG Human Rights Watch publicou um relatório no qual afirma documentar assassinatos ou desaparecimentos de 47 ex-membros das Forças Nacionais de Segurança afegãs que haviam se rendido ou que foram detidos pelas forças talibãs entre 15 de agosto e 31 de outubro. Os talibãs rejeitam as acusações, que, segundo eles, são injustas. O sofrimento do povo afegão, que, de acordo com as Nações Unidas, enfrenta uma das piores catástrofes humanitárias do mundo, é outra questão que preocupa a ONU. Uma crise agravada pelo impacto das sanções e o congelamento dos ativos do Estado. O Programa Mundial de Alimentos da ONU ajudou 15 milhões de pessoas no país em 2021, sendo 7 milhões apenas em novembro e 4 milhões em setembro. A economia do país estagnou desde a chegada ao poder dos fundamentalistas, o que levou a comunidade internacional a congelar a ajuda ao país. E para falar sobre essa questão tão séria, nós vamos conversar com Vladimir Feijó. Ele é professor da Faculdade Arnaldo de Belo Horizonte, doutorando em Direito Internacional, pesquisador em Direitos Humanos e Política Internacional. E ele, claro, participou com a gente aqui em vários momentos durante esse ano. Professor, é um prazer tê-lo aqui com a gente, uma excelente noite para você. E é claro, a gente não podia finalizar esse ano sem começarmos também trazendo um pouquinho sobre o que foi o mundo internacional. A gente viu que a pandemia nos une de certa maneira, né? Ou seja, tudo o que acontece lá fora tem repercussão também aqui dentro do Brasil. E agora, falando sobre a situação do Talibã lá no Afeganistão, foram imagens que chocaram, né? Eu me lembro que quando aquele avião, as pessoas correndo atrás, né? Infelizmente, tivemos alguns óbitos ali naquela cena chocante, nos trouxe uma certa angústia em pensar como é que ficaria a vida daquelas pessoas. Como é que está a situação atualmente na região, professor? Uma boa noite para você. A situação é horrorosa. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem. A situação do Afeganistão piorou muito desde que o governo do Talibã assumiu no lugar do governo eleito. Ele assumiu prometendo moderação, prometendo contato próximo à comunidade internacional e às boas práticas. Não é isso o que a gente tem tido notícia. Para piorar, a circunstância econômica global afeta muito a situação local. No caso específico, o governo do Talibã tem tentado transparecer um pouco de imagem daquilo que a comunidade espera no tema das mulheres. Por exemplo, foi editado um decreto recentemente, no início de dezembro, reconhecendo a dignidade plena da mulher, reconhecendo que ela não é propriedade, portanto não pode ser objeto de entrega, de promessa ou nem muito menos forçada a casar. Portanto, reconhecendo que ela tem que externalizar, né, a sua vontade de contrair núpcias e, inclusive, determinando que a justiça reconheça o direito de eventual viúva receber parcela de herança do falecido. Mas, em contrapartida, 2 semanas antes, o chamado Ministério de Propagação da Virtude e Prevenção do Vício havia feito severas restrições ao direito das mulheres de participar na televisão, além de determinar o uso do hijab islâmico, ou véu, a todas as mulheres que apareçam em reportagens. Elas foram proibidas de participar como atrizes em programas. Um outro elemento muito marcante é saber que mais de 60% das crianças fora da escola no Afeganistão, são quase 4 milhões, são meninas, única e exclusivamente pelo fato de faltarem professoras mulheres, já que o governo do Talibã fez essa determinação, que meninos estudem com professores homens e meninas estudem com professoras mulheres, óbvio, né? E nesse caso aí, o direito delas tem ficado a desejar.
Professor, inclusive quando a gente via, né, as cenas das mulheres que antes podiam estudar, estavam tendo uma vida tranquila, chegou ali o grupo, né, e acabou trazendo vários problemas para todas aquelas mulheres. Nós sabemos sim desse desrespeito aos direitos humanos do Talibã. O que nos espantou muito foi a forma como o governo americano saiu da região, foi como também o governo que estava ali, empossado, e ele não teve nem sequer a chance de tentar aí reagir diante de uma ameaça como essa, e o mundo todo dialogando com eles, né? Como se fosse possível a gente dialogar com grupos extremistas. Agora, a situação não foi difícil apenas no Afeganistão, né? Foi um ano com muitos acontecimentos internacionais. Nós tivemos a COP26, desastres naturais, incêndios, furacões, inundações. O cenário político também tivemos mudanças. Inclusive, parece que faz muito tempo, né? A invasão no Congresso americano que aconteceu justamente este ano, na maior democracia do mundo, vendo-se aí o seu poder abalado de alguma forma, justamente por conta dessas ações. Qual é a análise que o senhor faz também sobre a situação internacional deste ano de 2021, professor? É muito bom que a gente possa usar o caso do Afeganistão como exemplar e que costura todos os temas. O próprio ex-presidente do Afeganistão, o Karzai, afirmou ontem em uma entrevista à Associated Press que o governo talibã, de fato, foi convidado a entrar e assumir o comando, já que o antigo governo simplesmente abandonou os seus postos enquanto que havia tratativas de negociação de paz, né? E não que o Talibã tomasse o governo. O mesmo caso do Afeganistão mostra como o comércio internacional acaba sendo muito tolerante com regimes autoritários. O próprio Talibã se reergueu com base na venda não só de drogas, mas também da venda ilegal de material extraído do país, como o cimento, como também podemos falar do mármore, e um instrumento muito importante da economia contemporânea, que é o lítio, usado nas baterias, né, cada vez mais necessárias para a economia renovável. Então a gente acaba chegando no tema da COP26 e as promessas de mudança, né, da matriz energética, abandono do carvão e progressivamente abandono do petróleo. Será necessário baterias de lítio, e em especial o mercado asiático não dá conta, porque é economicamente inviável se abastecer do lítio dos principais agentes produtores que estão aqui na América do Sul, Argentina, Chile e Bolívia. O caso do Afeganistão também é marcante porque a gente vê aí a demarcação dos refugiados, que é um elemento em expansão, mundo afora. O caso do Brasil específico, a gente marcou essa semana um recorde de brasileiros vivendo no exterior. E no caso do Afeganistão não deixa de ser diferente. A quantidade de gente que foge do Talibã e acaba vendo abraçado, né, ou caído nos braços dos traficantes internacionais é algo que a gente vê também na América Latina e a fronteira dos Estados Unidos, chegando inclusive a ter problemas, né, com campos de refugiados muito bem demarcados. Essa parte da economia, a gente pode citar também o evento que aconteceu no Egito, no canal de Suez. O navio ficou ali travado e só reforçou para o mundo inteiro os perigos do esquema de uma globalização que transporta produtos, né, grandes distâncias e fica à mercê de qualquer travinha prejudicar todo mundo. Como a gente tem acompanhado também o caso da Covid-26, as coisas acabam ficando difíceis. E mais uma vez, voltando no Afeganistão, se a inflação está ruim no Brasil, nos Estados Unidos, no Afeganistão o caso é ainda pior, porque, como foi bem dito, os recursos do país estão bloqueados e ele tem dificuldade de honrar compromissos internacionais e fica aí recorrendo a medidas do paralelo, né, do ilegal. Agora, professor, uma questão que me intriga muito aí, eu gostaria até mesmo de fugir um pouquinho do protocolo para fazê-lo essa pergunta, é a seguinte: nós temos, por exemplo, o governo americano que tem ali alguns embargos em relação a Cuba, alguns embargos em relação à Venezuela, a outros países do mundo. Por que quando a gente fala no Talibã, que é um grupo extremista que tirou, né, um poder que foi ali eleito, estava atuando ali, a situação internacional, os países, né, seja na Europa, o próprio governo americano, não age com a mesma força, sendo que é desproporcional muitas das vezes a situação que acontece em ambas as regiões?
Exatamente. Essa questão da pressão da comunidade internacional é um fator conhecido desde o século XVIII como tendo eficácia. Mas para que funcione, é preciso que os principais agentes, em especial os econômicos, trabalhem em coordenação. E a região da Ásia Central, em especial, parece ser estratégica na grande política. Vamos colocar aí Europa de um lado, Estados Unidos de um outro lado, mais próximo deles, e um contraponto, a Rússia e a China, sendo um elemento que faz com que a política internacional seja um tanto quanto conivente com regimes autoritários, tanto no Oriente Médio, os países árabes, chegando ali na Ásia Central. E como eu comentei, a China, em especial, tem grandes pretensões ali naquela região, a nova Rota da Seda, e talvez os Estados Unidos e a Europa não estão lá tão interessados assim em prejudicar o governo daquele país, colocando ele, né, ou empurrando ele para os braços do governo chinês. Excelente, professor. Olha, eu tenho muito que agradecê-lo pelas suas participações aqui durante esse ano no Diversa em Rede. A gente, assim que estreou, o professor Vladimir foi um dos primeiros a vir aqui conversar, um dos nossos convidados, sempre aqui presente, sempre muito solícito. A gente agradece muito, professor, e que no próximo ano a gente tem aí várias outras análises, viu? Uma excelente noite para você.